Olá, meus amigos. É com muita alegria podermos estar novamente juntos com vocês nesta tarde de 18 de dezembro de 2020, para mais um encontro pelo grupo de apoio Aulas da Vida. Sempre lembrando que as nossas palestras ocorrem às sextas-feiras a partir das 13 horas e 30 minutos, com uma transmissão pelo SEAC Bauru. E neste mês de dezembro, voltados ao clima festivo do Natal, preparamos com muito carinho uma programação toda ela especial, com temáticas relacionadas a Jesus e a sua missão. Já tivemos a presença da Amália e também da Patrícia, falando sobre Jesus e a cura do corpo físico e a cura do espírito. E hoje estarei abordando o tema Jesus, o educador de almas. E na próxima semana, encerrando o nosso encontro, dia 25, portanto, no mesmo horário, cada um dos expositores trará uma breve mensagem a partir de uma frase de Jesus. Contamos com a sua participação. Gostaria agora de convidá-los a uma prece inicial, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos inspire e nos mantenha na sua infinita paz. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja.
Eram tempos difíceis para o povo judeu, que permaneciam ainda sob o jugo tirânico da opressão política e da ignorância religiosa do Império Romano, de César Otaviano Augusto e do rei Herodes. Quando em Belém, ao sul da Judéia, nasceria em precário estábulo improvisado como maternidade, o mais belo e perfeito espírito que a humanidade já ouvira falar, servindo-nos de guia e modelo, o Cristo Jesus. Tendo a sublime missão de implantar no planeta a lição imortal de seu evangelho entre os homens, exortando-os à sua verdadeira lei de amor, justiça e caridade, dentre o maior e mais importante preceito por ele deixado: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças de seu coração, de seu espírito e entendimento. E o outro semelhante a este, ao próximo como a si mesmo. Espírito de incomparável beleza e sabedoria, Jesus trazia no Verbo o doce e suave magnetismo, capaz de envolver e encantar carinhosamente a todos que dele se aproximavam. O seu método de ensinar era simples e objetivo, e sem retórica nas palavras, a fim de ser compreendido e aceito pela multidão. Falava por parábolas, simbologias e metáforas. A missão apostolar de Jesus destacou-se também por sua intrépida e majestosa arte de revolucionar e incomodar principalmente o farisaísmo judaico. Na época, o grande sinédrio, sentindo-se ameaçado pela rápida propagação de seu evangelho por todo Israel, perseguiram-no e conspiraram contra a sua vida, pois os rabinos não suportavam a ideia de sofrerem um atentado contra as leis da Torá, a ponto de interpretarem os ensinamentos do Messias como uma grande farsa religiosa e uma afronta política. Jesus foi o maior e mais completo pedagogo de todos os tempos. Exemplificava aquilo que ensinava, inspirando seus discípulos a segui-lo na redentora e consoladora missão. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Da manjedoura à cruz, seu verbo vibrante e santificante era capaz de dulcificar e redimir os corações equivocados por perseguirem a verdade. Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquela amorosa inflexão de voz por Jesus, o grande doutor da lei judaica se tornaria dali por diante um dos mais influentes escritores e pregador do cristianismo primitivo. O apóstolo dos gentios foi para o Cristo o que hoje procuramos ser para o Espiritismo, no que concerne a nossa reforma íntima. Esta transformação profunda que todo ser humano necessita empreender para abandonar seus vestígios inferiores que ainda os domina e escraviza. O espírito encarnado, que somente busca seus interesses e prazeres neste mundo, que é vão e egoísta, sem cultivar os nobres valores com o próximo e a si mesmo, é comparado a uma casa em precárias condições. Sim, em precárias condições. Será infeliz quanto mais permanecer preso à sua acanhada condição espiritual.
Foi o que levou Jesus a dizer em relação ao jovem rico de sua parábola. Lembram? Que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus? A reforma íntima, contudo, exige sacrifício e não martírio, renúncia e não abandono. Jesus se utilizava muito também de hipérboles em suas expressões verbais. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? O que nós queremos apresentar nessa expressão, hipérboles? É que Jesus exagerava na significação de suas palavras para causar uma positiva impressão. Construir algo que pudesse tocar o coração de todos nós. Na parábola, portanto, Jesus não queria afirmar que devamos abrir mão de tudo que conseguimos pelo esforço do trabalho justo e digno. Não, não era isso. Mas que nos contentemos com o necessário para viver, sem amealharmos supérfluo. Então era isto que o jovem rico ele não aceitava, embora tivesse guardado e obedecido todas as leis de Deus desde a sua juventude. Faltava-lhe ainda o mais importante, dar um grande passo em direção à sua conquista espiritual, desapegar-se das riquezas que o aprisionavam. Assim asseverou Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A reforma íntima, meus irmãos, é este processo de autoconhecimento, donde gradativamente iremos nos libertando do homem velho com suas tendências e erros milenares, para caminharmos moralmente melhores, em direção das muitas moradas na casa de nosso Pai, que o Mestre compassivo se reportou. Mas para chegarmos, no entanto, a esta sociedade mais justa, mais fraterna, que tanto ansiamos e desejamos, necessário se faz que a reforma se inicie primeiramente dentro de cada um de nós. O conhece-te a ti mesmo é esta grande terapêutica da antiga filosofia grega que devemos praticar. Como está em O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho afirmou ao codificador Allan Kardec, dizendo que ao final de cada dia de sua vida, ele realizava criterioso exame de consciência sobre o que fizera, se não tinha faltado com algum dever, e se ninguém tinha nenhum motivo para dele se queixar, reclamar. E assim passou a se conhecer melhor e ver o que ainda precisava ser reformado dentro de si. Então, Santo Agostinho, de uma forma, ele nos deixa uma receita para que possamos seguir. Não dizemos que é fácil, mas precisamos nos dedicar, trabalhar por esta reforma interior mais profunda. É narrado dentro dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas que, após ter sido batizado pelo apóstolo João Batista, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia. E durante este período, o diabo apareceu para tentá-lo. Falaremos agora sobre a tentação de Jesus. Como assim nos descreve Lucas,
em seu capítulo 4, versículo 1 a 13. Está lá. Estando cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus então respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o texto, ali continua com o diabo tentando sob várias formas. Agora, é preciso também esclarecer que diabo ou Satanás, na acepção da palavra, não existem. Não existem. Tais figuras foram criadas pela imaginação humana trazida pelo folclore do povo persa, como um ser dotado de chifres, pé de bode, cauda, asas e tridente, o que não condiz com a realidade. E Satanás, em hebraico, significa acusador e opositor, tanto que na simbologia bíblica, meus irmãos, este era o papel e a intenção do mal. E Jesus, sendo bom, iluminado e perfeito, não seria compreensível nem mesmo admissível aceitar que um ser inferior a ele, no caso o diabo, tivesse uma suprema autoridade a ponto de subjugar e dominar as suas decisões. Seria um contrassenso. Com certeza. E tendo Jesus total conhecimento e domínio de transformar e manipular a matéria como desejasse, ao se referir que nem só de pão viveria o homem, era de suas palavras que deveríamos buscar para alimentar o espírito, como também por meio da oração e jejum. Não o jejuar de comida, como muitos entendem e praticam, mas da constante vigilância sobre nossos atos, sentimentos e pensamentos inferiores. Este foi o significativo, foi o significado, porque Jesus nada comeu e teve fome. Foi isso que representou. Pois o mestre ali se encontrava tão somente para meditar e refletir, provando sua capacidade como grande educador de almas, nos alertando, sobretudo, das seduções e arrastamentos que poderíamos estar expostos ante nossas fragilidades e quedas morais. Assim, como fez Satanás nas alturas do monte, nesta passagem, tentando ludibriá-lo, dizendo que daria a glória de todos os reinos. Assim, a nosso turno, somos nós. Nos fascinamos diante das coisas que nos tentam, que nos convidam, que nos atraem. É uma forma simbólica. Como em tudo, Jesus sempre nos ensinou. Desse modo, meus amigos, o episódio sobre a tentação de Jesus deve, pois, ser tomada apenas em seu sentido alegórico. Apenas alegórico. Outro momento bastante significativo por Jesus é o pão do céu. O maná, que segundo o livro Êxodo das Escrituras Judaicas, era entendido como o alimento produzido milagrosamente e fornecido por Deus ao povo israelita, conduzido por Moisés no deserto rumo à terra prometida. Como em tudo, a pedagogia de Jesus era sumamente extraordinária, transcendendo aquelas mentes ainda distantes do que ele próprio afirmara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Temos um vídeo agora. Temos um vídeo agora onde representa bem o contexto desta passagem sobre o pão do céu. Vamos ver, é muito bonito. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Assim viveu o homem há muito tempo. Como podemos apreciar no vídeo, né? Indiferentes e sem interesse de reformar-se moralmente, continuam absorvidos pelas paixões vis e transitórias do mundo, saciando-se nos vícios e prazeres de toda ordem. O que vemos atualmente é justamente esta falta de comprometimento com Deus e amor ao próximo. Jovens dispersos e transviados de ideais nobres e superiores, outros chafurdados na irresponsabilidade do ódio e do crime, como o homicídio, as bebidas e drogas ilícitas, da prostituição e do sexo banalizado. Infelizmente, esta tem sido a conduta errônea como temos nutrido o corpo e o espírito eterno. Jesus disse que ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, somente Ele poderá nos conceder o verdadeiro pão da vida para que não tenhamos fome. O materialismo atende às necessidades do corpo, mas não do espírito. Moisés socorria a fome de seu povo com o pão material e Deus com o pão espiritual, demonstrado que acabamos de ver. Esta é a razão de tantas pessoas aflitas, angustiadas e deprimidas hoje em dia no mundo, apesar dos bens que possuem e do conforto que gozam. Como naquela memorável também passagem narrada em Lucas, no capítulo 19, onde Zaqueu, o rico chefe dos publicanos, amontoando muitas riquezas por usurpar os menos favorecidos como coletor de impostos que era, houve um dia, portanto, em que se sentiu tomado por um enorme vazio existencial. Um enorme vazio. Sabemos depois a história que, subindo numa figueira, ele esperou ansioso o Messias passar por Jericó. Dali em diante, como podemos depreender dessa história, renasceria um novo homem, aquele Zaqueu, mais generoso, justo e fraterno com seus compatriotas, passando a compreender e absorver nas divinas palavras do meigo nazareno aquele que lhe seria o pão do céu
e da vida eterna como alimento espiritual. É como está, né? Podemos ver anunciado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36. De nada adiantará ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. A displicência com relação ao aprendizado e o exercício no bem tem levado a efeito comprometedoras e desagradáveis consequências ao espírito humano. Vivemos assim tempos difíceis, do pranto e ranger de dentes, da ceifa e separação entre o joio e o trigo, fazendo alusão até mesmo àquele provérbio que alguns atribuem a si mesmos. Estou comendo o pão que o diabo amassou. Pois é. Mas ainda que as provações se abatam com todo o seu rigor, a coragem e a fé nos faltem, meus irmãos, povoando-nos a alma de sombra e medo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo nos dissera isso, assegurando-nos desde muito com o seu verbo convincente e luminoso: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este profundo ensinamento do Mestre a todos nós recai sobre uma outra afirmativa por ele vivenciado, quando ele diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu tenho vencido o mundo. E ele venceu. Que exemplo maravilhoso a todos nós. Talvez possamos dizer, mas ele era Jesus. Mas nós somos nós. Somos uma centelha desta luz da qual o Pai nos criou. E ele confia plenamente na nossa capacidade e que também poderemos vencer o mundo. Não é agora, mas aos poucos. Vamos assim superando as nossas mais difíceis situações. Portanto, quando passamos a reclamar de tudo e de todos, queixando-se do peso da própria cruz, que nada mais vale a pena nesta vida por somente recebermos ingratidão, traição das pessoas, desgosto familiar, quando surge o desemprego, as contas vencidas, a sorrateira enfermidade e tantos outros dissabores a nos infelicitar. Recordemos, meus amigos, que a convalescença é processo gradual de recuperação para readquirirmos novas forças. Não estamos aqui de férias neste planeta. Nem mesmo gozamos ainda das alegrias de um mundo regenerado. Estamos a caminho, mas ainda não se tornou o mundo ainda como esperamos. Ainda estamos matriculados nesta escola de provas e expiações, onde Jesus, o grande educador e diretor de almas, aguarda que tiremos boas notas. Tiremos boas notas. Para quando retornarmos à casa do Pai Maior, possamos mostrar o boletim da vida com cores verdes e azuis. A maneira do filho que chega da escola feliz, orgulhoso, mostra ao pai: olha, pai, o meu boletim. O pai também ficará muito orgulhoso. Nossas reencarnações têm sido representadas por essas sucessivas repetências de enganos e equívocos.
da qual ainda permanecemos aprisionados sob o jugo de velhos fardos, e perpetramos com os crimes e desobediência às leis de Deus. Não vos deixarei órfãos. O divino amigo assim nos assegurou. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, encontramos também o excepcional acontecimento que marcou a presença de Jesus como valioso aprendizado no exercício da verdadeira fé. Quero falar aqui agora da tempestade amainada, junto ao mar da Galileia, na presença de seus discípulos. Então narra assim, esse episódio, que houve um dia em que, estando o mestre sobre um barco com os seus discípulos, falou-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram, e durante a travessia ele adormeceu. Jesus pegou num sono profundo. Então, um grande turbilhão de vento veio de súbito abater-se sobre o lago, de modo que seu barco se enchia de água e eles estavam em perigo. Aproximaram-se dele, de Jesus, e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, podemos morrer. Jesus, então, levantando-se, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas, e elas se amainaram. E fez uma grande calma. Uma grande calmaria ali se estabeleceu. Então ele lhes disse: onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, disseram uns aos outros: quem é este que ordena os ventos e as ondas e estes o obedecem? Ali, ficaram conversando entre eles. Do mesmo modo que o aluno lê uma redação, ele precisará dar uma correta interpretação desse texto, não é mesmo? Senão, falseia, o entendimento. Então, na passagem bíblica em questão, o mestre acabou dando aos seus discípulos uma verdadeira aula prática. Sim, uma verdadeira aula prática. Se utilizando de elementos da natureza para produzir fenômenos de efeitos físicos, com profunda didática moral em sua lição. Jesus era maravilhoso em tudo. Precisamos entender que a travessia de uma margem do lago a outro representa justamente os caminhos que perfazemos na existência física. Contudo, uma grande parte ainda não consegue ver nela senão uma imagem material e figurada. Poucos compreendem que essa travessia, de forma simbólica, significa o que para nós? As nossas dificuldades, lutas, tropeços e percalços naturais. São verdadeiras tempestades a desabar sobre o viajor, que despreparado não conseguirá controlar o leme do seu destino. Vejam como são as coisas. As tempestades e o turbilhão de vento sobre o barco que ali ocorreu são as provações para o espírito encarnado. Este é o sentido. Onde, na maioria das vezes, entramos em desespero e medo de perecer, de morrermos, a ponto de vacilarmos ou mesmo de perdermos a fé. Não importa, meus amigos, não importa o tamanho do barco que escolhemos para navegar, se não orarmos e vigiarmos, como o mestre nos recomendou. Lembra daquele filme, o Titanic? Foi campeão de bilheteria em 1997. Então, a intenção que tinham era de construir um navio muito luxuoso e extremamente seguro.
que seria ali impossível de afundá-lo. Até mesmo foi um caso real, né? O Titanic, em que o navio britânico ele realizou somente uma viagem, naufragando no dia 10 de abril de 1912. Bom, neste exemplo e por analogia, percebemos claramente a predominância da mesquinhez e da prepotência humana. Vamos entender. Admitindo-se autossuficiente com relação às coisas do mundo, sem que precisem de Deus e a inspiração de seus protetores espirituais. Porque, como naquele filme, eles achavam que nem Deus poderia afundar o navio. Portanto, meus irmãos, a vida é comparada a uma grande viagem em alto mar, sem sabermos quando e onde seremos surpreendidos. Por isso, orai e vigiai. Jesus adormecido ao barco significa o quê? Que ele é a calma, é a tranquilidade de que necessitamos nestas horas de crise e momentos de transição. É preciso içarmos a vela da oração e o leme da vigilância. Como Jesus, comecemos a imitá-lo. Tendo esta voz interior de bravura, coragem e tirocínio ante as tribulações que nos visitam. Ameaçar as ondas e os ventos é repreender e calar nossas próprias atitudes de egoísmo e orgulho. E tantas outras falhas que nós ainda alimentamos. E apesar dos esforços e da dedicação como espíritas ou cristãos, temos consciência, sim. Temos consciência desta íngreme e difícil caminhada, da grande responsabilidade que nos cabe para tornarmos-nos merecedores das promessas do Cristo Jesus. E se demoramos aqui neste vale de lágrimas e de dores, que é o planeta Terra, é porque ainda não aprendemos a respeitar as leis do Criador. Quando aprendermos, como se diz, passaremos a tirar o pé da lama desta situação tão difícil que ainda nos encontramos. No sentido também figurado, dizendo: somos o quê? Mais devedores do que credores. Sim, meus irmãos, mais devedores do que credores. Nosso patrimônio espiritual tem somado mais prejuízos do que lucros no curso de nossas reencarnações. Porque nós aprendemos o A e fazemos o quê? O B. E se observarmos bem, é assim que estamos tratando as palavras e os ensinamentos de Jesus. Com misturas de falsas interpretações, hipocrisias, vaidades e ambição. Allan Kardec afirmou em A Gênese: queremos uma escada para ascender na terra e não subir ao céu. Vamos repetir, para que gravemos bem em nossas mentes. Queremos uma escada para ascender na terra e não subir ao céu. Ou seja, nós queremos facilidade e não sacrifícios. Não tem como. Então as religiões têm maltratado muito a sua santa e genuína doutrina com artigos de má fé, idolatria, preconceitos, falsidades e mentiras. Advertiu o mestre aos doutores da lei e fariseus, quando assim ele disse também: hipócritas, sois parecidos a túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas cheios de imundície por dentro. Vejamos que, embora este amor incondicional do Mestre Jesus por todos nós, sua voz era constantemente ungida de energia para poder repreender o mal
e a ignorância espiritual daquele povo tão rústico. Não era fácil. Não eram mentes difíceis de trabalhar. Compreensão muito ainda distantes do que o mestre gostaria de ter. Então, a maneira do professor que percebe a desordem e a algazarra de seus alunos numa classe de aula, ele tinha a seu turno que impor também ordem, disciplina e respeito, como autoridade moral que lhe conferia. A propósito, permitam-me até uma opinião pessoal, ok? Da qual eu considero inadmissível que isso tenha realmente ocorrido. Muitos até hoje, se apoiando nas narrativas bíblicas de Marcos e Mateus, acabam aceitando sem nenhuma análise de critério e questionamento a ideia de que Jesus realmente tenha se utilizado de ira, de raiva e violência contra aqueles vendilhões do templo, expulsando-os e derrubando mesas e assentos. Nós encontramos essa passagem também no Evangelho. Porque ali eles estavam traficando coisas santas e transformando a casa de orações num covil de ladrões. E Jesus estava com a plena razão. Jesus estava certo. Porém, meus amigos, é a interpretação sobre o comportamento do mestre que não corresponde. Não bate. Alguma coisa aí não está conjuminando. Repito, é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Onde sempre procurei me pautar na fé raciocinada com Allan Kardec. Porque pensemos um pouco. Tendo Jesus percorrido todas as fases de sua evolução, porque sabemos, Jesus não foi criado já perfeito. Jesus, à nossa maneira, percorreu muitas reencarnações para estar no lugar que ele estava. Mas vamos lá. Ele então percorreu várias fases de evolução, adquirindo todas as virtudes, o completo conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e material, da perfeição e sabedoria absoluta. Então, diante disso, no mínimo, é ultrajante rebaixá-lo e igualá-lo à pobre condição humana. Isto somos nós, não Jesus. Lógico, né? Que melhoramos um pouco em vista do que éramos. Já demos um grande passo, mas estamos longe ainda de seguir plenamente o maior modelo de amor e perfeição. Pois continuamos ainda crucificando os vossos ensinamentos há mais de 2000 anos. Já estamos aí para 2021 e continuamos. Aqueles velhos servos que ainda não aprenderam, os alunos, a colocar a sua lição em prática. E como grande pacificador e educador de almas, ele nos aguarda pacientemente nas veredas de seu reino de paz. E do contrário, meus amigos, ele não nos deixaria e confiaria a grandiosa tarefa do bem ao dizer: uma outra forma que iremos agora abordar. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Disse até mesmo o espírito de Erasto, na obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Isso significa que já não podemos mais omitir nem atrasarmos a marcha de sua obra.
É verdade, nós precisamos trabalhar. Ou seja, trabalhemos pela regeneração moral que o Cristo nos ensinou. Como também nos descreve agora o espírito protetor de Constantino. Onde aqui eu trago uma imagem pelo slide que nós vamos ver. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Então, como nesta grande instrução, pelo Espírito de Constantino, sejamos, meus irmãos, esses bons e fiéis servos, ainda que seja bastante trabalhoso. Mas precisamos já encetar, ou seja, iniciar o nosso grande trabalho, dispostos a trabalhar na sua vinha, para que não se aplique a nós essas outras palavras do Evangelho, como está em São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Compreendendo? Isso quer dizer que todo aquele que por medo e vergonha acaba omitindo a sua fé, negando a sua religião, a doutrina de Jesus com receio de sofrer prejuízos materiais do mundo, ele não poderá ser digno dele nem admitido entre os bons espíritos. A cada um segundo as suas obras. Pois, como sabemos, de nada adiantará servir a dois senhores, odiando a um e amando a outro. Seja sua palavra como ele mesmo nos exortou. Sim, sim, não, não. Enfim, precisamos demolir a velha e carcomida Torre de Babel das nossas construções inferiores, para erguermos um novo templo alicerçado no amor e na fraternidade. Jesus nos aguarda, meus irmãos. E possamos então trabalhar para buscar altos cimos, para ser merecedores do que Ele mesmo nos prometeu. Como já falamos. Despeço-me e agradeço aos amigos que puderam nos acompanhar, desejando assim muita paz. E deixo uma mensagem de otimismo, fé e esperança por dias melhores. Lembrando sempre que, se precisarmos de um filósofo, de um médico, de um advogado ou de um professor, e a ciência dos homens não conseguir nos ajudar e auxiliar por algum momento, clamemos por Jesus. Clamemos pelo nosso amigo de todas as horas, que não nos abandona, que estende mão segura. Ele é o maior dos filósofos, médicos, advogado e professor. Seu único honorário? Que nos amemos uns aos outros como ele nos amou.